tudo bem? Estamos com mais um episódio aqui do RemaCast e hoje é um episódio muito especial, onde nós estaremos falando sobre o Setembro Amarelo e também com uma pessoa muito especial aqui, com a Erismar. Já ela vai estar se apresentando, falando qual é a área, né, que ela atua. E também eu já queria que você compartilhasse aí com 1, 2, 3 pessoas o link aqui do nosso podcast para a pessoa que você gosta, que você deseja que possa estar ouvindo aí o nosso podcast, ok? Então, Erismar, você poderia se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal, tudo bem? E desde já quero agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite, tá bom? A gratidão é minha, eu agradeço pelo convite. Eu me chamo Erismar Alves, eu sou psicóloga clínica e psicóloga do esporte. E é isso, estou há 15 anos atuando na saúde mental. Bom, como a gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo, eu queria que você compartilhasse aqui conosco o que é o Setembro Amarelo e como que começou essa conscientização. A história do Setembro Amarelo é uma história bem interessante, né? Iniciou nos Estados Unidos com a morte do Mike M. Ele se suicidou em 1995. Era um menino dinâmico, bem querido. Ele pintou um Mustang amarelo, por isso do nome Setembro Amarelo. Então, uniram, né, o mês da morte do Mike com o carro que ele pintou. Então, está ali a história do Setembro Amarelo. Então, iniciaram um processo de conscientização. Então, todos os anos, né, foram difundindo para vários lugares do mundo essa campanha de conscientização contra o suicídio. Então, pelo que tudo indica, esse rapaz ele era aparentemente tranquilo, sem nenhum problema, né? Então, em cima dessa história, né, e de tudo que tem acontecido até hoje, o que você poderia dizer para nós sobre a questão da importância dessa prevenção aí da saúde mental contra o suicídio? Eu sempre digo assim, que às vezes tem pessoas do nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, por isso a importância de estar sendo mais observador, mais acolhedor com as pessoas, né? Estar sendo mais humano, eu falo assim, com as pessoas, porque pode ter pessoas ao seu lado passando por problemas emocionais graves, profundos, né? Estar em sofrimento psíquico e nós não percebemos muitas vezes. Às vezes é uma pessoa super extrovertida, que está rindo ali o tempo todo, por fora, brincando com todo mundo, mas está carregando questões emocionais não resolvidas e chegando perto aí de um suicídio, e muitas vezes nós não percebemos. E aí, quando a pessoa se suicida, né, as pessoas falam, nossa, mas ele já havia dado esse indício, né? Olha, ele falou isso. Muitas vezes a pessoa fala, estou cansado demais, vontade de sumir. Olha, não estou mais aguentando, estou passando por alguns problemas que eu não estou mais aguentando. Às vezes ele só solta, assim, muito levemente. Também aquela frase, vontade de morrer. Vontade de morrer, vontade de sumir. A vida não tem mais sentido, não faz mais sentido viver, sabe? Nós não vamos percebendo, não vamos dando conta, sabe? Muitas vezes também uma pessoa que era muito alegre, feliz, contente, de repente está mais quietinha, mais recuada no canto dela. Tem pessoas que vão dando sinais assim importantes mesmo, e nós não vamos percebendo, e essa pessoa ela está doente emocionalmente. E quando a pessoa ela está doente emocionalmente, ela, por conta própria, muitas vezes, ela não tem forças para buscar ajuda. Então, é importante que as pessoas, né, do entorno dela, para que esteja ajudando essa pessoa a buscar ajuda, porque muitas vezes essa pessoa ela está tão doente emocionalmente que ela não tem condições sozinha de estar indo buscar apoio. Mas como seria esse apoio? Quando você fala assim, o apoio familiar, mas como que seria esse apoio? Como que um pai, uma mãe, os irmãos, né, ali, amigos, parentes, pode chegar para poder dar esse apoio? Porque muitas vezes a pessoa se fecha também. Então, ali tem várias formas, né? Às vezes a pessoa ela está num processo depressivo, veja bem. Se ela está dentro de um processo de depressão, fica muito claro para a família que essa pessoa está doente, né? Então, é aquela pessoa assim, que antes era alegre, agora continua muito triste, aparece, né? Vem apresentando uma tristeza, uma apatia, um desânimo para a vida. Muitas vezes o estágio de depressão da pessoa ela está tão intenso que eu já presenciei pacientes que não têm vontade de tomar banho, que não têm vontade de sair de casa, que antes ele era muito sociável e hoje ele não quer se socializar. Antes ele tinha muito ânimo para ir para o trabalho, muito prazer no trabalho, e de repente ele já não tem mais prazer nem no trabalho. Então, coisas que eram prazerosas para essa pessoa passam a não ser mais prazerosas. Então, esse é um momento, assim, um estágio de
alerta, né? Muitas vezes ele já está tão depressivo, tão doente mesmo emocionalmente, começa a ter crises de pânico, né? Ou transtorno de pânico mesmo, crises recorrentes do pânico, né? Então, assim, esse estágio é um estágio bem grave e a família, né, o paciente querendo ou não, porque muitas vezes o paciente ele nem quer ir para ajuda, né? Então, é muito importante procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, que são os profissionais ali da saúde mental para estar ajudando essa pessoa. Eu lembro que teve uma época, Erismar, que muitos pastores se suicidaram. Não sei se você lembra. Sim, né? Tem mesmo. E assim, é uma área que as pessoas adoecem muito, porque cuidam de pessoas, né? São seres humanos como qualquer um de nós. E cuidam de muitas pessoas. E há um preconceito muito grande, inclusive muitas vezes da própria comunidade, da igreja, né? Achar que depressão, a pessoa está em pecado, ou que é falta de Deus, ou que é falta de, sabe, de oração, Ou enfim. que é somente espiritual, Que é né? somente espiritual, exatamente. E não é isso, né? A depressão, na verdade, ela pode ser só um fator psicológico, como ela pode ser um fator, né, fisioquímico ali também. E pode ter essa questão da espiritualidade? Sim, pode ter. Porque nós somos um ser integrado, né? Nós não temos como separar corpo e mente, né? Mas, assim, olha, é bem comum pastores adoecerem de depressão e não encontrarem muito apoio, sabe? Ajudar todo mundo no processo da doença de todo mundo, mas quando é ele que está doente, as pessoas não conseguem acolher, porque diz assim, olha, não tem fé, está espiritualmente fraco, sabe? Verdade. É bem comum, né? Esses julgamentos, né? E a questão também do tabu do pastor ou a liderança, o líder ali, né? Ele se abrir para alguém e procurar essa ajuda, de falar, não, realmente eu não estou bem, eu preciso me afastar, né? É muito preocupante isso, né? Exatamente, até porque ele precisa compreender que ele não é um super-homem, né? Ele é um ser humano como qualquer outro ser humano que adoece, né? E aí eu pergunto, se você tem uma doença do coração, se você está com o dente incomodando, você vai ao dentista, está com a doença do coração, você vai ao cardiologista. Então, assim, olha, se você tem um câncer, por exemplo, né? Você não tem vergonha de dizer que você está doente. Por que você tem vergonha de dizer que você está doente emocionalmente, né? Então, as doenças emocionais, elas também são consideradas doença. Então, por que você ter vergonha disso? Então, não tem necessidade, sendo pastor ou não sendo pastor, sendo qualquer área, né, da saúde profissional. E os membros da igreja também, né? Da comunidade também, né? Porque Sim. às vezes vê o que o pastor ele não procura ajuda, os membros também acham que não pode modelo, procurar. né? Serve como modelo, né? Como modelo. Se o pastor ele é contrário a essa questão de buscar saúde mental, porque é que eu vou buscar, e se eu disser que eu vou buscar, então eu estou sendo fraco, eu não estou sendo tão crente assim, não estou sendo tão, sabe, confiante em Deus assim. E veja bem, uma coisa é você ter fé e confiar em Deus, e Deus realmente pode todas as coisas. Ele pode, né, curar uma depressão. Mas se Deus deixou profissionais da ciência, né, para tratar essa doença, por que não buscar primeiro, né, um profissional da saúde? Não tem problema. E você pode fazer as duas coisas paralelas, né? Você pode buscar ajuda com um profissional ao mesmo tempo que você ora, ao mesmo tempo que você confia, que você entrega. Inclusive, buscar ajuda é um processo de responsabilidade, né? De corresponsabilidade. Isso. Faz parte também de uma vida espiritual. Porque não existe uma vida espiritual separada de uma vida, né? As pessoas falam, vida secular, vida cristã. Não, nós somos cristãos em todo o tempo, né? Isso. É uma cosmovisão cristã. Na minha vida pessoal, na minha saúde, nos cuidados com a minha saúde, né? Eu sou uma pessoa espiritualmente falando. Então, não tem como separar isso, né? Então, se eu entendo a vida espiritual como uma cosmovisão cristã, eu não vou separar o que é saúde física e mental de saúde espiritual. É a mesma coisa. Eu sou uma pessoa só, né? Eu sou uma unidade, eu sou 3 em 1. Isso. Você falou também uma questão da qual que é o nome certo? Fisioquímico, né? Que são as questões químicas do nosso organismo, né? Tem pessoas que entram em depressão por questão de falta de serotonina, por exemplo, né? Mas tem pessoas que têm um reservatório bom de serotonina, né? Já há estudos hoje para isso, que vai lá ver, pesquisa, a pessoa ela tem um reservatório bom de serotonina no cérebro, né? Mas a recaptação da serotonina, né? Que é ali a parte da transmissão dos neurotransmissores, né? A parte de recaptação mesmo não tá boa. E aí ela tem depressão. Eu assisti outro dia uma live do
de um médico muito, né, um psiquiatra muito conhecido aí nas redes sociais, que é o Ismael Sobrinho, que falava muito sobre isso, né? Essa questão da serotonina. E muitas vezes ela não está faltando, né? São os neurotransmissores, né, a recaptação ali, que não estão boa. E aí a pessoa ela está depressiva e achando que o problema é só emocional. Olha aí. E mediante tudo isso que você falou até agora, você acha assim que hoje dentro da igreja, né, com os membros, com a liderança e tudo mais, hoje está se abrindo o leque para os pastores procurar, os psicólogos procurar ajuda, os membros também? Olha, eu falo assim que graças a Deus por isso, eu tenho visto muitos pastores, inclusive, né? Ano passado e esse ano, eu tratei 4 pastores. Claro que por uma questão de ética, jamais eu vou citar nomes, ou de qual denominação, de que cidade, de onde é, até porque alguns são de fora, né? Mas, assim, eu tenho tratado alguns pastores, né? Eles têm buscado ajuda emocional e eles têm aberto muito, muito, muito mesmo a visão para isso, para essa necessidade. Algumas igrejas investindo em palestras, investindo em programas, né, de saúde mental, e isso tem mudado, sim. Isso é algo que tem crescido muito dentro das igrejas evangélicas, né? E acredito até mesmo dentro da igreja católica. Eles têm investido muito nessa questão da saúde mental. Têm levado em consideração, têm considerado e têm entendido que é importante. Que bom, que bom. Quais são os principais mitos sobre o suicídio que precisam ser desmistificados? Muito bem, é uma pergunta assim importantíssima, né? Porque desmistificar, né, essa questão do suicídio é muito importante. Porque é muito comum você ouvir assim, olha, suicídio é falta de Deus. A pessoa que se suicidou não tinha Deus no coração. É falta de Deus. É falta de oração, é falta de fé, é falta do que fazer, dar uma enxada para ela, que ela não vai se suicidar. Verdade. Sabe, assim, quando a pessoa vai se suicidar, ela não fala. Não é uma verdade, as pessoas falam sim, elas dão sinais. Lembra que eu falei anteriormente? Elas dão sinais. Olha, se ela disse que vai se suicidar, é porque ela não vai, porque quem fala não faz. Não é verdade, é um mito também. A pessoa, quando vai se suicidar, você percebe que ela está mais isoladona. Não, muitas vezes você não percebe tão facilmente assim. Tá? Porque é aquilo que eu falei, tem pessoas que têm um comportamento diferente do outro, cada pessoa tem um comportamento diferenciado. Depende do nível, né, de adoecimento que essa pessoa está, depende do planejamento que ela fez anteriormente, porque sim, gente, as pessoas planejam o suicídio, tá? Com antecedência. Não é só na impulsividade, é outro mito. As pessoas falam, só se suicida as pessoas impulsivas. Não é verdade, tá? Tem pessoas extremamente organizadas emocionalmente, entram num nível de adoecimento e elas se suicidam também. Então, é importante tirar um pouco desse mito, tá? E, assim, deixar um pouco de julgamento, porque existe muito julgamento em cima da pessoa que se suicida, né? Falam assim, olha, a pessoa é egoísta. Ela não é egoísta, ela não estava querendo fazer as outras pessoas sofrerem. Ela só estava querendo tirar a dor. Tá? Então, ela não está querendo tirar a vida. Eu, assim, como líder, né? Eu posso até dizer, assim, eu acredito que algum pastor ou pastora ou alguém hoje que está na liderança pode até entender um pouco esse lado, porque eu já entrei no quadro de depressão. Não foi uma depressão agressiva, né? Foi o estágio 1 ali iniciando. Mas eu percebi que eram muitas frustrações. A frustração, ela faz isso, né? É muito boa essa colocação, sabe, Alice? Porque, assim, as pessoas muitas vezes levam uma vida realmente frustrada, vazia, sem sentido, sem significado. Muita pressão também. Psicológica. A pressão psicológica faz entrar também em muita depressão. Pressão psicológica. E elas não falam sobre as dores, né? E elas vão acumulando. Eu brinco assim que elas vão enchendo o baldinho. Isso. Né? Uma gotinha, vão enchendo o baldinho. Quando o balde enche, ele transborda, né? E eu lembro, Erismar, que eu não chegava a falar assim, livremente. Tô com depressão ou início de depressão. Mas eu sempre dava sinal. Até porque, Alice, você não falava, por quê?
porque você não sentia aquele lugar Isso, seguro aham. para ser acolhida, para não ser julgada, para não ser Como que você condenada. está com depressão se você é líder, se você Exato. é pastora? Como assim? Isso. Vai orar. Vai orar que Vai resolve. orar, vai que resolve. Vai orar que né? resolve. Mas é bem isso a mesmo. questão da pressão em cima, de fazer tudo certinho, as frustrações. A autocobrança, né? Isso, a autocobrança. E a questão também, nós como pastores, e à frente de uma igreja, nós temos também os nossos sonhos pessoais. Aham. E muitas vezes uma carga de uma igreja faz com que você acaba deixando esses sonhos pessoais de lado, é onde entra as frustrações, as decepções também. Isso. Né? Mas realmente isso que você falou é verdade. Sempre que a pessoa está entrando nesse quadro depressivo ou de ansiedade, ela sempre dá sinal. Sempre dá Ela sinal. fala, não tô bem, tô cansada, Sempre dá realmente. Essa questão também, tô com vontade de morrer, de sumir, eu queria estar em outro lugar. Exato. Pode saber. Se ouvir essas frases na sua casa, na igreja, fique atento, porque essa pessoa está entrando aí num quadro depressivo. Ou já está numa ou depressão, já está né? numa depressão Considerável, ou numa depressão severa. Isso. E as pessoas não estão percebendo. Que é só questão também de ter pessoas que possam acolher, ouvir, conversar. Ouvir, acolher. Né? Exatamente. E não colocar mais pressão, Não né? colocar mais fardo, né? Mais Isso. peso. Diante de tudo isso, o que você acha que a música, né, como psicóloga, o que a música favorece, né, para essas pessoas que estão com esses índices, né, de depressão? Legal, gente. Tá aí um assunto que eu gosto muito de falar, né? Inclusive, eu falo assim sempre para os pais de criança, de adolescente, né? Cuida com o que o seu filho vai ouvir, porque a música, ela tem uma influência muito grande sobre o nosso cérebro, né? Sobre várias áreas do nosso cérebro, né? Córtex pré-frontal, cerebelo, amígdala, inclusive, hipotálamo, né? O hipotálamo, ele é totalmente responsável ali pela formação, pela reconfiguração, de formar ali as nossas memórias, inclusive, sabe? Existem algumas pesquisas que eles pegam pessoas, bailarina, por exemplo, né, que dançou uma vida inteira ouvindo música clássica, e ela já está numa condição de Alzheimer. E aí você coloca a música para ela ouvir e ela dança. Ela emite os movimentos. Por quê? Porque o cérebro, ele buscou essa memória, né, musical. Eu lembro, é uma história assim que eu gosto de contar, porque eu lembro que eu tive o meu segundo filho, uma gravidez de 7 meses, né, de 31 semanas, muito precoce, e ele ficou na incubadora. E durante a minha gravidez, como eu fiquei muito tempo internada para segurar o bebê, o meu filho maior, ele ia para o hospital ficar comigo no período da tarde. Era uma maternidade muito humanizada, muito acolhedora. E ele cantava para o bebê durante a gravidez, ele cantava para o bebê na barriga uma musiquinha que ele criou, que ele inventou, né? Então ele cantava várias musiquinhas para ele, mas aquela ele cantava toda vez. Quando o bebê nasceu, prematuro, que eu ia lá fazer o bebê, né, a mãe em canguru, acolheu o bebê num tempo de colo para depois devolver na incubadora para ele não ter sentimento de abandono, o Lucas cantava para o Caleb na minha barriga, ele acalmava e dormia. Olha só. Né? Então, todas as vezes que ele estava agitado, se cantasse aquela musiquinha, ele dormia. Ou seja, memória, resquícios de memória, estava ali armazenado, né, no inconsciente dele ali. E ele tinha essa memória afetiva da música. Né? Então, era uma memória afetiva de acolhimento. Então, a música ela é muito importante para o nosso desenvolvimento emocional, para a nossa cognição, ela é excelente. Esse dia eu estava comentando com o Ellison, né, sobre a questão da música worship, né? Porque o worship, a maioria das músicas é 4, 5 notas só. E eu falei assim, você já parou para pensar que a forma do worship ele parece um mantra? Porque é colocado pad, né? Daí sempre inicia com piano, depois entra ali um violino. Então é aquela coisa calma, depois que vai subindo, dando volume para a música. E esses dias eu estava olhando algumas coisas no Instagram e um grande cantor, né, aqui brasileiro, falou também a mesma coisa. Não falou do worship em si, mas falou que a música ela é como se fosse um mantra. Né? Então, realmente, a gente tem que ter cuidado nessa questão do que nós vamos ouvir. Exatamente, né? até porque assim, a música ela pode fazer um efeito de cura, Sim. como ela pode fazer um efeito depressivo Sim, também, né? Como ela pode fazer um efeito para promiscuidade, como ela pode fazer um efeito para várias áreas da vida. Então, assim, aquilo que nós deixamos o nosso filho ouvir no dia a dia, ele está tendo influência, ele está influenciando, né, o cérebro do nosso filho, né? É verdade. Eu vi uma reportagem do Dr. Júlio Luckmann, inclusive outro dia, e ele mostrando assim, um ouvido, né, sendo estimulado por um microfone,
como que o ouvido fica, né, aguçado, como que os pelinhos do ouvido ficam aguçados, né? Então, assim, a influência que a música causa, inclusive na nossa estrutura fisiológica, sabe? Então, isso é muito sério, né? O que é que meu filho ouve no dia a dia, né? É o que está formando ali memórias. Olha aí, que bacana. Quais são os recursos disponíveis para quem está passando por dificuldades emocionais? Olha, hoje existe assim, né, vários recursos, né? Eu falo assim que desde você olhar para um estilo de vida, né, alimentação saudável, porque eu falo que um organismo bem nutrido, né, um intestino bem nutrido, gera uma microbiota intestinal saudável. Um organismo mal nutrido, microbiota intestinal inflamada. Intestino inflamado, cérebro inflamado, sabe? Então é muito sério isso. A questão da qualidade do sono, né? A quantidade e qualidade do sono que você dorme, já são meios de ter um estilo de vida mais saudável e evitar, inclusive, né, algumas doenças ali psicossomáticas. Mas aí, quando você já está doente, ou quando você quer também fazer um trabalho para não adoecer, né, psicoterapia, ajuda com psicólogo, hoje tem excelentes profissionais no mercado, psiquiatra, né? Também tem momentos que só a psicoterapia ela não dá conta, né? Nós vamos precisar ali de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente hoje olha muito para essa questão da equipe multidisciplinar. É o psicólogo, é o psiquiatra, é o nutricionista, é o médico do sono. Enfim, tem vários profissionais ali que pode agregar nessa questão da saúde mental. E como que uma pessoa ela pode identificar quando é o momento certo para buscar esses profissionais? Então, quando nós sabemos, nós conhecemos o nosso organismo, eu falo, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, quando eu começo ali a ter um desânimo, além da conta, além daquilo que não é o meu ritmo normal, quando eu começo a sentir uma tristeza mais prolongada, porque se sentir triste, estar triste ou estar ansioso é natural, faz parte do meu dia a dia. Mas existe um limite, uma linha tênue, um limiar ali aceitável, né? Para eu aceitar a tristeza, para eu aceitar a ansiedade. Passou de um limite ali que está me causando incômodo, que eu já não estou me sentindo ali muito bem, ou se eu tenho questões mal resolvidas dentro de mim, que me trazem preocupação, angústia, medo, já é o momento de você estar buscando ajuda profissional. Não espere adoecer, né? Para somente ali, nesse momento de estar muito doente, buscar ajuda profissional. Então, esse é o conselho que você dá então para a pessoa. Não espere adoecer para procurar Não espere ajuda. adoecer para buscar ajuda, né? Busque ajuda ainda em fases iniciais ali que você percebe que já surgiu um desconforto. Hoje, assim, graças a Deus, as pessoas estão abrindo mais a mente, que já tem pessoas buscando ajuda profissional para autoconhecimento, por exemplo, né? Busca ajuda emocional para autoconhecimento, para acompanhamento de carreira, né? Então, já está quebrando um pouco desse tabu que psicólogo é só para louco. Para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você então falasse como que as campanhas de conscientização podem realmente fazer a diferença aí na prevenção de suicídio, né, depressão, ansiedade. Então, porque antigamente as pessoas achavam que quando chegava esse mês de setembro havia mais suicídio, né? Mas você hoje vendo, o que você acha? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, sim, o setembro ele é só um marco, na verdade, né? Foi um mês como um marco de campanha, mas, na verdade, essas campanhas deveriam existir e se estender, né, pelo ano todo, para a vida toda, assim. Porque quanto mais se fala, quanto mais informação é levado para as famílias, para as pessoas a respeito desse processo de adoecimento, melhor é para toda a população e menos suicídio ele existe, né? Então, é mito ali que o Setembro Amarelo desencadeia mais suicídio. Isso não é verdade. É claro que, uma vez que uma pessoa, um potencial suicida, se suicida perto de outra pessoa que tem um potencial suicida, a gente vê que há ali, de repente, uma predisposição a mais de outras pessoas se encorajarem. E o que a gente orienta é para não ficar assim enaltecendo, divulgando muito o suicídio já acontecido. Mas as campanhas de prevenção contra o suicídio, né, nós orientamos assim que sejam feitas, que sejam trabalhadas. Elas têm muito resultado positivo para a prevenção mesmo do suicídio. Ótimo. Então, hoje as prefeituras fazem muito, clínicas, hospitais, até mesmo os próprios profissionais da saúde mental, nas suas redes sociais, nos seus espaços de trabalho, fazem muita campanha de prevenção. Isso é muito válido.
Ótimo. Se você está com quadro de depressão, ou ansiedade, ou ideação suicida, eu queria que você procurasse o Ministério Remanescer. Pastor Alice, Pastor Hélice, nós estaremos ali para te servir, para te ajudar. Você pode estar nos procurando pelo Instagram, né? Ministério Remanescer Oficial, tá bom? Pode estar mandando mensagem ali para a gente. E que a gente pode estar marcando um horário para a gente estar conversando, você pode estar abrindo o coração e pode ter certeza que aquilo que a gente puder fazer para te ajudar, nós teremos disponibilidade aí para te ajudar, tá bom? E também, é claro, se você precisa também procurar uma psicóloga, né? A Erismar estará deixando aqui o Instagram dela. Qual que é o seu Instagram, Erismar? Meu Instagram, ele é Erismar Psico, ou também pode estar procurando ajuda ali pelo 65 99801-0281, né, que é o WhatsApp do consultório, e agendando um horário ali com a secretária, que vai ser muito bem-vindo. Isso. E mais uma vez, como eu vou pegar a fala aqui da Erismar, não deixe adoecer para procurar aí um profissional, tá bom? Então, obrigada e até mais. Tchau, tchau.